O que acontece quando um país cresce rápido demais, mas esquece de se preparar para o futuro? Na China, esse futuro já chegou, e ele não é bonito. Milhões de idosos estão sendo deixados para trás. Alguns vivem sozinhos em vilarejos fantasmas, outros tentam sobreviver com pensões mínimas, e há quem acabe literalmente abandonado, dependendo da caridade para comer. Quem cuida deles? Quem garante que não morram de fome ou solidão? A projeção é assustadora: 400 milhões de chineses acima dos 60 anos até 2040. Isso significa que, em breve, o país terá mais idosos do que a população inteira dos Estados Unidos. Mas e aí? O governo tem um plano? A população está preparada para isso? Hoje, o Belo Mundo te leva para dentro dessa crise invisível. O lado sombrio da China que pouca gente conhece. Uma realidade que não aparece nas propagandas de tecnologia e progresso. Número 1. A primeira impressão. Se você desembarcar em uma metrópole chinesa como Pequim ou Xangai, sua cabeça vai girar com tanta grandiosidade. Avenidas amplas, arranha-céus imponentes, carros elétricos por toda parte e um ritmo frenético de modernidade. No meio desse turbilhão, gente usando o smartphone para pagar até um picolé na rua, táxis totalmente digitais, restaurantes sem cardápio físico, tudo via QR Code, e uma internet tão rápida que faz parecer que você está na vanguarda do futuro. As imagens clássicas também estão lá. A imponente cidade proibida, a grande muralha serpenteando montanhas, templos budistas se misturando com vitrines de marcas internacionais e cafés sofisticados. Para quem vê de fora, é fácil acreditar que o país atingiu um nível de progresso inquestionável, com tecnologia de ponta, universidades renomadas e empresas dominando mercados globais. Mas basta andar um pouco além dos cartões postais para perceber que tem algo que não se encaixa nessa imagem futurista. Ali, nos becos e ruas menos movimentadas, você vê um idoso sentado na porta de uma loja fechada, olhando para o nada. Mais à frente, um grupo de velhinhas colhendo garrafas para vender e complementar a renda. E se a jornada te levar além das metrópoles, vai encontrar vilarejos onde praticamente só sobraram os mais velhos. Em algumas dessas cidades, 70% dos moradores já passaram dos 60 anos. É nessa hora que a ficha cai. Existe uma China dentro da China. Enquanto as manchetes falam de tecnologia 5G, inteligência artificial e robôs, há um exército de idosos se perguntando como vão pagar o remédio do mês ou quem vai cuidar deles quando não puderem mais se virar sozinhos. Aí você pode pensar, eles devem ter filhos para ajudar, certo? E é aí que entra um dos maiores dilemas do país. A política do filho único e a migração em massa para cidades distantes deixaram milhões de idosos completamente isolados. Alguns não tiveram filhos, outros têm um só, que agora trabalha a quilômetros de distância, sem tempo ou condições de cuidar dos pais. E esse cenário está longe de melhorar. A China se vê diante de um desafio colossal. Como cuidar de tantos idosos em tão pouco tempo? Afinal, as projeções indicam que até 2040, o país terá mais de 400 milhões de pessoas acima dos 60 anos, um número maior que toda a população dos Estados Unidos. E essa é só a primeira camada de uma realidade muito mais complexa que vamos explorar agora. Número 2. As raízes milenares e o culto ao idoso. Para entender o dilema atual, é preciso voltar no tempo e ver como a cultura chinesa sempre valorizou os mais velhos. No confucionismo, o respeito e a obediência aos pais e avós, o famoso xiao, ou piedade filial, eram considerados virtudes sagradas. Durante séculos, a estrutura familiar era ampla e forte. Um avô precisava de ajuda? Tinha 5 ou 6 filhos, além dos netos, todos morando juntos, ou, no mínimo, bem perto. E não pense que um ancião era tratado como um peso. Muito pelo contrário. Eram os guardiões do conhecimento, os responsáveis pelos rituais familiares e os conselheiros da comunidade. Por isso, muitas pinturas chinesas clássicas representam os anciãos como símbolos de prosperidade, longevidade e harmonia.
Esse modelo funcionou por séculos, mas o mundo não parou no tempo. A revolução cultural, as reformas econômicas e principalmente a política do filho único quebraram essa estrutura familiar que funcionava há séculos. As famílias encolheram. Os jovens foram para as grandes cidades. Os idosos ficaram para trás. Se antes uma vila inteira se mobilizava para cuidar de um avô, hoje o cenário é outro. Muitos vivem sozinhos, sem filhos por perto, contando apenas com vizinhos e pensões mínimas para sobreviver. E o problema só cresce. Com os avanços da medicina e da qualidade de vida, os chineses estão vivendo mais do que nunca. Só que um idoso que vive mais precisa de mais cuidados, mais remédios, mais suporte. E quem vai garantir tudo isso em um país onde a população envelhece numa velocidade assustadora? O respeito aos mais velhos continua sendo um valor forte na sociedade chinesa. Mas, na prática, o que era tradição virou um dilema sem solução. E o pior, isso é só o começo. Número 3. O primeiro sinal de alerta. Não foi do dia para a noite que o tema velhice na China virou crise nacional. Lá pelos anos 90 e início dos anos 2000, especialistas já alertavam que a China estava envelhecendo rápido demais. Só que naquela época, o governo tinha outras prioridades: crescimento econômico acelerado, expansão industrial, entrada na Organização Mundial do Comércio. Enquanto os arranha-céus subiam em Pequim e Xangai, uma geração inteira de jovens saía do interior rumo às metrópoles. E quem ficou para trás? Os idosos. Em muitas regiões rurais, o que antes eram vilarejos cheios de vida, com crianças brincando e famílias grandes reunidas, se transformou em verdadeiras cidades fantasma de velhinhos. Casas vazias, escolas fechando por falta de alunos e uma população predominantemente grisalha, tentando se virar como pode. A situação ficou ainda mais grave quando a taxa de natalidade despencou. Menos bebês nascendo, mais idosos vivendo por mais tempo. E aí veio a pergunta que ninguém sabia responder. Quem vai sustentar essa população envelhecida se o número de jovens só diminui? E pior, quem vai cuidar dos milhões de idosos que vivem sozinhos, sem filhos por perto, sem hospitais acessíveis e sem qualquer rede de apoio? Foi nesse cenário que começaram a surgir histórias que ninguém imaginava ver na China moderna. Casais de idosos sobrevivendo sozinhos, velhinhos recolhendo latinhas nas ruas para complementar a pensão e até casos de abandono total. O país que se orgulhava de seu respeito aos anciãos agora estava correndo contra o tempo para evitar um colapso social. Número 4. A política do filho único e o efeito dominó. Implementada nos anos 1980, a política do filho único buscava conter o crescimento populacional. De fato, ela conseguiu esse objetivo. A taxa de natalidade despencou. Porém, o efeito colateral não demorou a aparecer. Se antes você tinha 4 ou 5 irmãos para dividir os cuidados dos pais, agora sobra um filho sozinho, que também tem que dar conta de um emprego competitivo, de formar família, de pagar aluguel altíssimo em cidade grande, e cadê o tempo e o dinheiro para sustentar os idosos? Além disso, há casos em que o filho único, por motivos de estudo ou trabalho, acaba se mudando para o exterior. Resultado: pais e avós ficam no país, vivendo de forma independente até onde conseguem. Quando a saúde começa a falhar, a situação vira drama. Isso sem falar das famílias que não tiveram filhos, ou que os perderam em acidentes, doenças, e aí, quem cuida? Há relatos de idosos totalmente sem parentes que têm que se virar com pensões baixíssimas. E não pense que essa realidade é só no campo, não. Em muitas cidades, surgiram bairros inteiros onde só moram idosos. Os jovens foram embora, e o que restou foram prédios silenciosos, sem crianças, sem movimento, sem serviços básicos. Mercados fecham, os hospitais lotam e tudo vai desacelerando. Esse cenário vai contra tudo o que a cultura chinesa pregou por séculos. Cuidar dos pais sempre foi um dever sagrado. Mas agora, entre a tradição e a realidade, o abismo nunca foi tão grande. Número 5.
de péssimas aposentadorias a orfanatos de idosos. Agora, vamos ao ponto mais chocante. Muitos desses idosos vivem praticamente no limiar da pobreza. A aposentadoria rural é bem menor do que a urbana. E para quem nunca trabalhou em uma grande indústria ou empresa estatal, o benefício pode ser quase simbólico. Pensa numa mesada tão baixa que mal dá para comprar remédios de pressão. Em algumas áreas isoladas, a conta é simples. O idoso não recebe o suficiente, não tem força para continuar trabalhando na lavoura. E seus filhos, se existem, também não têm dinheiro para bancar todos os custos. E aí as histórias de abandono se multiplicam. Foi a partir desse cenário que a imprensa internacional descobriu lugares conhecidos como orfanatos de idosos. São templos budistas, igrejas ou ONGs que abrem as portas para recolher anciãos abandonados ou em situação de rua. Um dos casos mais famosos é o templo Jixiang, na província de Fujian, onde a freira responsável recolhe senhores e senhoras debilitados, oferece comida e um lugar para dormir. À primeira vista, parece maravilhoso que exista essa rede de solidariedade. Mas, parando para pensar, é assustador que algo tão básico, ter um teto e cuidados mínimos, dependa de doações e esforços voluntários. O que isso diz sobre o sistema de seguridade social? O mais assustador é que muitos idosos chegam nesses lugares em estado crítico. Lá, muitos idosos chegam com feridas, subnutridos, sem qualquer assistência médica recente. Alguns melhoram um pouco a saúde, outros simplesmente passam seus últimos dias ali, recebendo pelo menos um pouquinho de dignidade. Só que esses abrigos são pequenos e insuficientes. E se hoje já existe uma crise humanitária para cuidar dessa população, o que vai acontecer quando 1/3 da China for composta por idosos? Número 6. Pensão, falta de mão de obra e desigualdade regional. A China até tem um sistema de pensão, mas ele não é unificado. Cada província ou cidade gerencia seus fundos, e onde a economia é mais forte, como Pequim, Xangai ou Guangdong, há mais recursos para bancar os aposentados. Já nas regiões menos desenvolvidas, principalmente no Nordeste e no interior, a conta não fecha. O resultado são déficits gigantes nas aposentadorias de certas áreas e a ameaça de que, em breve, o sistema pode ficar insolvente. Especialistas alertam que, se nada mudar, por volta de 2035 haverá um rombo gigantesco. Aí entra outra questão. A mão de obra em muitos setores básicos de cuidado aos velhinhos simplesmente não existe. Faltam cuidadores profissionais, enfermeiros especializados em geriatria, fisioterapeutas. E quem poderia fazer esse tipo de trabalho, às vezes prefere outras ocupações mais lucrativas. As cidades mais ricas tentam resolver abrindo lares de idosos premium, com ótima infraestrutura, mas preços altíssimos. Ao mesmo tempo, as instituições públicas são poucas e têm filas enormes. Já se falou em 10 mil pessoas esperando vaga num asilo de 1.000 leitos em Pequim. Enquanto isso, milhares de asilos privados ficam com leitos vazios, porque ninguém consegue bancar as mensalidades. Toda essa confusão gera um abismo regional. Se você envelhece em Xangai, suas chances de encontrar uma estrutura um pouco melhor são maiores. Se está no Nordeste estagnado, ou no interior remoto, se vira como pode. Número 7. As tentativas de curativo e os projetos piloto. O governo está parado? Não. E, para ser sincero, nem pode ficar. Desde 2016, a China tem testado um seguro de cuidados de longo prazo em 15 cidades. A ideia é simples. Cada trabalhador urbano contribui para um fundo único que ajuda a cobrir enfermagem, lares de repouso e reabilitação. O problema? Não há um padrão nacional. Cada cidade define suas próprias regras, e a demanda já é gigantesca. Além disso, os lares credenciados para receber esse benefício não dão conta de todo mundo. Quem consegue uma vaga pode até ter algum suporte, mas a qualidade do atendimento varia absurdamente. Em paralelo, o governo traçou um plano ambicioso. Até 2025, todas as províncias devem ter um sistema básico de cuidados para idosos.
Isso inclui visitas domiciliares para quem mora sozinho, assistência médica acessível e a construção de mais lares públicos. Parece um avanço? Simulation. Mas críticos descrevem essas medidas como um curativo temporário, porque, sem resolver o problema central, o descompasso entre a população jovem e idosa, a falta de profissionais qualificados e o rombo no fundo de pensão. A crise só vai sendo empurrada para frente. Enquanto isso, surgem soluções pontuais. ONGs distribuindo refeições, voluntários visitando idosos solitários, programas locais de creche para velhos, onde passam o dia ocupados com atividades para não ficarem sozinhos. Tudo isso é louvável, mas quando se fala em um país com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, é como tentar apagar um incêndio florestal com um balde de água. Outro modelo que tem crescido são os lares comunitários, mantidos por associações de bairro, onde o custo é menor e a estrutura mais simples, quartos compartilhados, alimentação básica e alguns eventos recreativos. Mas a fila para conseguir uma vaga é interminável. E quando esses lugares não dão conta, surgem escândalos de maus tratos, negligência e funcionários sobrecarregados, lidando com idosos que precisam de muito mais atenção do que o sistema consegue oferecer. É nesse cenário que surgem histórias tristes. Senhores que preferem ficar sozinhos em casa, mesmo doentes, para não dar trabalho. Idosos que gastam o triplo do tempo caminhando até o mercado porque não querem incomodar os filhos. E aqueles que, sem saída, simplesmente desistem de continuar. A pergunta que fica: quanto tempo a China tem antes dessa crise atingir o ponto sem retorno? Diante de tudo isso, a China se vê entre a cruz e a espada. Por um lado, a propaganda oficial insiste em promover valores tradicionais de cuidado familiar e em lançar programas piloto que ainda estão no papel. Por outro, o tempo corre. Cada dia mais idosos se tornam dependentes de cuidados especiais, enquanto a taxa de natalidade segue em queda. Se você achava que a China era só o TikTok, as turbinas de crescimento econômico e as festas de lanternas, agora já sabe que existe um outro lado gigantesco e, de certa forma, subestimado pelos holofotes. Um lado que envolve solidão, abandono e muitos desafios para manter a dignidade de quem tanto trabalhou a vida toda. E agora, a gente quer saber de você. O que mais te surpreendeu nessa realidade da velhice na China? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de conteúdos que vão além do óbvio. E se você curtiu essa jornada, fique ligado no Belo Mundo, porque ainda tem muito para explorar sobre o que acontece na China e no resto do mundo, quando as câmeras de turismo desligam. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias que ninguém te conta. Obrigado por assistir e até a próxima.